Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um vídeo de um ângulo diferente, de uma forma diferente para vocês aqui. Eu lembrei de uma história que me marcou muito dentro do hospital e eu resolvi contar para vocês essa história. Por quê? Eu estou num hospital onde eu trabalhei, ó, eu estou em frente ao hospital que eu já trabalhei. Dá pra ver? Eu já trabalhei nesse hospital, eu vou levantar. E aí, o que acontece? Eu lembrei de uma história que eu vivi. Uma história que eu vivi aqui dentro desse hospital. Eu já vivi uma história muito triste. E como hoje eu estou aqui fazer um exame, hoje eu estou passando como paciente aqui. Então hoje eu sou paciente aqui. E aí eu me inspirei em fazer esse vídeo. Me inspirei em fazer esse vídeo aqui pra vocês. A primeira vez que eu gravo em público. A primeira vez que eu tô gravando em público, na rua. Assim, conversando e as pessoas me olhando. As pessoas olham, repara, né, gente? Você fica falando assim com a mão esticada, é meio estranho. Mas a gente que é criadora de conteúdo, a gente vai fazendo conteúdo onde dá, né? Então eu vou desligar meu celular agora e quando eu sentar eu vou passar pra vocês a história que eu vivi aqui nesse hospital. Pronto, gente, sentei. Deixa eu levantar aqui o celular. Tô aqui na cidade universitária. Vou mostrar pra vocês. Aqui é uma praça. Ai, meu irmão. Aqui é uma praça da cidade universitária. Quando a gente entra nesse hospital, aí você faz os cadastros tudo aqui nesse prédio azul aqui, ó. Um prédio bem bonito. Então aqui em São Paulo, aqui é a USP, né? Uma das partes aqui. E eu estou aqui. Ai, agora veio o sol no meu rosto. Deixa eu virar aqui. E eu estou aqui. E eu estou aqui na cidade universitária, gente, para contar para vocês o que aconteceu comigo. Deixa eu ver. Já faz 15 anos que eu tô na enfermagem. 15 anos atrás, meu filho vai fazer 15 anos. Faz 15 anos atrás, gente. Porque quando eu tive meu filho, o que aconteceu? Eu pedi exoneração. Depois de 5 anos que eu já estava trabalhando aqui, nesse hospital, eu pedi exoneração para poder cuidar do meu bebê. E aí, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo aqui nesse hospital onde eu trabalhei há 15 anos atrás. Então, às vezes, você é técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, está começando agora na enfermagem, e assim, às vezes é o seu primeiro estágio, às vezes é o seu primeiro emprego, né? E você pode se identificar com essa história que eu vou contar para vocês agora. Então, gente, nesse hospital, quando eu trabalhei nesse hospital, é muito corrido, era muito paciente e pouco funcionário, como sempre, né? E o que a enfermeira fazia? Ela fazia uma escala que ela me deixava, geralmente, com 7 pacientes e uma colega minha também com esses mesmos 7 pacientes que eu ficava. Porém, eu ficava na parte da medicação, geralmente ela me escalava para a parte da medicação. Por quê? Funcionária nova e ela achava que eu tinha que ser treinada nessa parte, que ela achava que eu tinha que ficar boa nessa parte, né? Então ela me deixava sempre na parte da medicação. E a minha colega geralmente ficava com os cuidados. Era uma ou outra que ficava, sempre trocava. Eu aqui ficava com a mesma escala, eu não gostava não, porque eu gostava de conversar com os pacientes, queria me interagir com os pacientes. Quem estava com a medicação, muitas vezes não dava para interagir com os pacientes, né? Porque era bem corrido, era muita medicação, a gente preparava 2 bandejas de medicação. E ainda, se o paciente perdesse o acesso, era a gente que funcionava, quem estava com a medicação que funcionava. Então era bem corrido, resumindo, era bem corrido. Trabalhava aqui na parte da manhã. Aconteceu, eu atendi um paciente, eu estava com um paciente que ele estava com o abdômen distendido, com a barriga grande, né? Vou falar assim, gente, de uma forma popular, tá? Porque se eu ficar falando terminologia, muita gente que vai assistir esse vídeo talvez não vai entender o que eu tô falando. Então, ele estava icterício, né? Com icterícia, né? Ele estava amarelado, com os olhos dele bem amarelados. Como ele era moreno, não dava pra ver na pele dele muito amarelo, mas no olho você via. Então eu tinha mais ou menos noção do que ele tinha, mas eu não sabia o diagnóstico desse paciente, né? E o diagnóstico desse paciente era um diagnóstico mesmo assim, já estava tomado, o corpo dele já estava tomado por essa enfermidade. E como o abdômen dele estava muito grande, ele pedia para sentar na cama. Então quando eu ia fazer medicação, às vezes ele queria conversar, queria falar alguma coisa. E eu com aquelas 2 bandejas cheias de medicação, às vezes não dava tempo de parar, né? E aí toda vez que eu entrava no quarto para fazer alguma medicação para ele, nele, né? Ele conversava alguma coisa, ele falava algum assunto e eu falava, sabe quando você fica parada na porta esperando a pessoa terminar de falar para você sair? Era isso que acontecia. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, eu vou parar e vou escutar o que ele tem para dizer. E ele estava sentadinho na cama, que ele pediu para me sentar, né, ele na cama, para ele poder respirar melhor, e ele sentou na cama e começou a contar a história da vida dele. E eu parei e fiquei ouvindo. Eu falei, nem que eu tiver que sair daqui mais tarde, eu vou ficar ouvindo o que ele tem pra falar. Sabe quando você dá um instinto de, sei lá, do que me deu? E eu falei, vou parar pra ouvir ele. Aí ele começou a falar dos filhos que tinha se formado. Ele começou a falar da profissão que ele tinha antes de estar internado. E ele começou a falar também da esposa dele, né? Que era ele que sustentava a família dele, ele que sustentava a casa dele, agora ele estava internado. Mas ele estava assim, conversando, dando risada, sabe? Uma pessoa bem assim, ai, como eu posso dizer? Uma pessoa que estava em paz com a vida, apesar de estar lá numa situação bem trágica, né?
E aí, gente, eu parei, fiquei ouvindo ele, conversei com ele também ali e saí do quarto. E aí eu trabalhava na parte da manhã, 6 horas. Durante aquele período de 6 horas, gente, você acredita que quando chegou depois do almoço, foi a visita, a família dele veio ver ele. Quando chegou mais ou menos, acho que eu saía de lá 1 hora da tarde. Quando foi mais ou menos meio-dia, saiu meio-dia, quase dando a hora de eu sair, a enfermeira entrou no quarto e falou: olha, aquele paciente que estava com o abdômen distendido acabou de falecer. Eu olhei para ela e falei: o quê? Como assim? Como eu não tinha o diagnóstico dele, eu não sabia a história dele, geralmente o técnico de enfermagem não dá tempo, gente, a gente chegar e ficar lendo o diagnóstico de um por um. Às vezes a gente fica com 7 pacientes, né? Tem hospital máximo, né? Que a gente fica com 7. E aí não dá para ver o diagnóstico de todo mundo. A gente chega, conversa com eles, se apresenta, né? Vê as medicações, mas não fica lendo o diagnóstico. E aí tem gente que lê, mas eu não lia o diagnóstico. E aí o que aconteceu? Eu não sabia que ele estava nessa situação tão grave a ponto de vir a falecer. Mesmo porque ele estava conversando, sentadinho na cama. Enfim, como eu era funcionária nova, imagine como eu fiquei. Meu primeiro emprego, e aquele homem chegou a vir a falecer, eu falei: não é possível. E aí a minha primeira reação foi não acreditar. Olha, só de eu falar com vocês eu já fico emocionada, e já fazem muitos anos isso. Mas a primeira reação que eu tive foi essa. Primeiro eu não acreditei, falei pra ela: não é possível. Ela falou: não, ele tá falecido lá na cama, né? A gente vai preparar as coisas já. E aí me contou o diagnóstico dele, que ele já sabia também. E aí foi assim, gente, que aconteceu. Eu fiquei muito traumatizada com isso. Eu falei pra ela que eu não ia cuidar dele na parte de arrumação para levar ele pro... Eu falei para ela: eu não vou conseguir arrumar ele para levar para o necrotério, porque quem faz essa parte é a enfermagem, né? E aí ele estava quente ainda, né? Eu tinha acabado de conversar com ele, então eu falei: não tem como eu arrumar ele, não tem como, eu não consigo. E aí ela entendeu, né? A enfermeira, minha chefe, entendeu que eu estava meio ressentida com aquilo, com tudo aquilo que tinha acontecido. E aí ela permitiu de eu não precisar arrumar ele. Ela falou: então tá bom, então você não arruma ele, as suas colegas vão te ajudar. E aí elas foram preparar o corpo dele, né? Desceram com ele pro necrotério. Enfim, eu fiquei com aquela história na minha mente, fiquei com aquilo na minha cabeça. Então, resumindo aqui para vocês, senão eu vou ficar aqui chorando. Resumindo aqui para vocês, às vezes vocês que estão começando na área, vocês vão se deparar com muitas histórias de paciente. É bom não levar para casa, né? É bom você fazer o que você pode, fazer tudo o que você puder fazer pelo aquele paciente. Nem que você tiver que se atrasar um pouquinho, parar um pouquinho para conversar com ele, para ver as dores dele, o que eles têm para dizer. É muito importante a gente na vida de um paciente, muitas vezes. Porque a nossa profissão não é só remédio, não é só cuidado, a gente tem que escutar também, a gente tem que saber ouvir também, ouvir o que eles têm para dizer, porque às vezes ele só queria desabafar, às vezes ele só queria falar, desabafar alguma coisa, o que estava sentindo no coração, e precisava só de um ouvido, só de alguém que desse atenção para ele. E com tudo isso, gente, como eu parei para ouvir ele, aquilo foi me alimentando, aquilo foi me deixando, eu falo as coisas, aquilo foi me alimentando e eu fui me recuperando bem dessa situação, fui entendendo, falei: bom, pelo menos eu parei, conversei, ouvi ele, e aí eu não fiquei com aquele peso da consciência de não ter feito o que eu fiz, porque eu fiz. Então isso que foi me deixando em paz com essa história. Então era essa história que eu queria contar para vocês. Vocês que estão aí começando na área, que são recém-formados, para vocês saberem que essas coisas podem acontecer com você também dentro do hospital. Então é esse vídeo que eu queria fazer para vocês. Hoje, gente, fazem 15 anos que eu trabalho nessa área da enfermagem. E assim, eu achava que eu nunca ia conseguir terminar, eu achava que eu nunca ia conseguir me recuperar de tudo isso que aconteceu comigo. Mas eu me recuperei. Já fazem 15 anos que eu já tô aqui. Já teve várias outras histórias que eu vou contar para vocês
outras histórias que aconteceu comigo dentro do hospital, que pode servir aí de inspiração para vocês. Aí no próximo vídeo eu conto a história. Me abalou muito também essa história que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, beijo, outro e tchau, tchau.